Bom dia, hoje é dia 8 de outubro e nós vamos estudar o capítulo 10 de Geografia, que fala sobre a produção, circulação e consumo. Esse capítulo vai mostrar todo o processo, todo o caminho que os produtos percorrem até chegar para a gente consumir, sejam em lojas, mercados, e vai falar sobre toda a produção, desde a sua extração, né, da natureza, que nós já vimos também em capítulos anteriores, né, sobre a extração dos produtos da natureza e até chegar na indústria. E aí nós vamos ver sobre como esse produto chega até a nossa casa. Que antes de chegar até a nossa casa, ele tem que ser retirado da natureza, produzido, distribuído, para que a gente possa consumir. Na página 111, fala sobre a produção, que é o momento em que os bens são produzidos, que eles precisam primeiro ser extraídos, né, da natureza, eles são transformados, depois são gerados os produtos. Aí nós temos um exemplo da areia, que é extraída da natureza, é uma matéria-prima, né, e ela pode ser utilizada principalmente, não só na construção, né, que a gente usa bastante, a gente vê bastante usando em construções, mas também nas indústrias. No caso aí, um exemplo, a fabricação de vidro, onde é feito todo manual para ser produzidos os vasos, né, os enfeites de vidro, e também temos a produção de janelas, de mesas, que já é um pouco mais industrial, né? No caso aí, a produção de vasos de vidro é feito de forma humana. Na foto abaixo nós temos um outro exemplo da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima e pode ser transformada tanto em açúcar, que é para o nosso consumo próprio, como em etanol, que é o álcool, que se transforma em combustível. Então, nós temos um produto e já temos dois exemplos do que ele pode ser transformado, que são coisas totalmente diferentes, né? Um é para consumo do ser humano e o outro é para consumo como combustível, né? Então, são coisas bem diferentes. Na página 112 fala sobre o processo de fabricação, que pode ser feito tanto como trabalho humano, quanto a utilização de máquinas. E aí nós temos um exemplo na foto, onde um trabalhador está utilizando uma máquina para a produção de móveis. Então, precisa da intervenção humana, mas é um trabalho todo feito por máquinas, né? São máquinas bem grandes, dependendo da indústria, como as indústrias de carro, as máquinas são bem maiores, né? Então, precisa do ser humano para comandar a máquina, mas o trabalho todo pesado é feito através das máquinas, né? Na página 113 fala sobre a circulação de produtos, né? Que depois de prontos, eles são embalados e precisam ser distribuídos para que chegue até as lojas, os supermercados, para que a gente possa consumir. E aí nós temos um exemplo na foto, né? Sobre a produção e distribuição de automóveis. Então, ali no canto superior da imagem, nós temos a fábrica, onde é produzido os carros. As fábricas de carros geralmente são bem grandes, né? Porque são várias pessoas trabalhando, cada uma fica em um setor. Depois de prontos, os carros vão para o pátio e depois eles são distribuídos. Eles são distribuídos em caminhões cegonhas, que é comum a gente ver, né? Sempre passando na BR. E aí eles podem ou ser enviados para a concessionária, se for na mesma cidade da fábrica, ou podem ser transportados, né? Podem ser enviados para outros países, que aí é a utilização dos portos, e também utiliza o transporte nos caminhões, nas carretas cegonhas, né? Que é onde vai levar até esses lugares maiores para ser distribuído em lugares maiores também. Então, depende para onde vai, muda também o transporte. Na página 114, fala um pouco mais sobre a escolha do transporte adequado
E no Brasil, os mais utilizados são a ferrovia e a hidrovia. A hidrovia está destacado ali e nós temos o significado dela ao lado, que é o transporte aquático realizado por rotas no mar ou em rios, por exemplo. Então, se for para distribuição dentro do próprio país, é utilizado a ferrovia. Se for enviado para outros países, já é utilizado a hidrovia, né? Que é um processo um pouco mais demorado e um pouco mais longo. Na página 116, fala sobre a comercialização e o consumo, que depois de pronto e distribuídos, esses produtos vão para o comércio. E aí tem 2 exemplos, né? Nas fotos. Na primeira foto tem um shopping center e na segunda foto os supermercados, que são os mais utilizados, né? Os que a gente também costuma ir com mais frequência, que é o supermercado, porque são produtos que a gente usa bastante no dia a dia. Também são produtos que têm uma data de validade e não dá para ser comprado em grande quantidade, né? Então, é o tipo de comércio que a gente mais utiliza durante o nosso dia. E na página 117 fala sobre o mercado de trabalho e o consumo, que eles estão sempre interligados. As pessoas empregadas, elas recebem um salário e desse modo elas podem consumir os produtos ou contratar os serviços, né? E se não houver essa circulação, né, de emprego, de dinheiro, pode ocorrer as altas taxas de desemprego e o consumo também tende a cair. Então, por isso que a gente sempre vê nos jornais, né, falando sobre o desemprego, sobre a oferta de empregos, porque é importante para gerar renda para o país e com isso as pessoas conseguem consumir e fazer com que a economia cresça, né? Permaneça sempre em alta. Depois de ler essas páginas, vocês vão responder as questões na apostila, que vai de 1 a 11, lembrando de sempre prestar bastante atenção na leitura, né? E prestar bastante atenção também nas questões. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui no grupo que a gente responde. Então, por hoje é somente o livro de geografia, no capítulo 10. Vocês vão só ler as questões e responder, conforme o que vocês leram no livro. E em um segundo momento a gente volta para responder as questões do livro também. No mais, tenham um bom dia e fiquem todos com Deus.